Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso tão querido e precioso estudo guiado. Como vocês podem ver, eu ainda não estou legal. Vocês devem estar se perguntando, por que então que tu não dá uma pausa e fica bom para a gente ter o momento com Deus com qualidade? Porque mesmo com essa limitação da voz, né? Eu vejo que essa é minha oferta de serviço a Deus, né? Uma forma de não apenas eu ter um momento com Deus, mas também de eu auxiliar, mesmo de talvez com maneira limitada. Eu não sei ao certo se está prejudicando o estudo de vocês, a minha situação temporária, mas eu creio que mesmo dessa forma, de alguma forma, eu consigo ser uma influência positiva para vocês, certo? É por meio desse meu esforço, por meio dessa minha renúncia, né, que eu quero motivar vocês a ter um momento com Deus. Às vezes as pessoas pensam, eu não estou legal, a situação não está boa. Olha, minha garganta aqui está pinicando, né? Hoje eu preguei, já gravei a meditação e agora eu estudo, né? E aí eu fico com aquela vontade imensa de tossir. É uma tosse desgovernada. Mas eu estou aqui procurando dar o meu melhor. E você, que está aí do outro lado, é convidado também a fazer isso, a dar o seu melhor na busca pela presença de Deus. Tá certo? Ficados dados? Eu quero te convidar a orar. Hoje eu vou procurar ser o mais breve possível para não fadigar a minha garganta e entrar numa crise de tosse, tá bom? Então, quero orar com você agora. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos ter um momento de qualidade agora contigo no estudo da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. O tema do nosso estudo é as reivindicações de Jesus. Semelhante aos dias anteriores, a lição de hoje, o nosso estudo guiado, tem uma introdução e depois o contexto bíblico, a qual nós iremos refletir. A introdução fala assim, O milagre junto ao tanque de Betesda deu uma ótima oportunidade para que João enfatizasse quem é Jesus. O evangelista dedica 9 versos para descrever o milagre e cerca de 40 versos para descrever aquele que realizou o milagre. Ou seja, esse evento foi muito importante no ministério de Jesus e foi algo que, podemos dizer assim, foi bem destacado dentro do Evangelho de João. E a gente, no dia de hoje, quinta-feira, vai conhecer um pouquinho mais a respeito desses versos, desses 40 versos que foram apresentados aqui para falar um pouco acerca de Jesus. Sobre o milagre de Betesda, a gente já viu nos estudos anteriores. Se você não viu o estudo, está aí na playlist à sua disposição para que você possa assisti-lo, tá certo? Então, vamos ao primeiro contexto bíblico que é apresentado, que é o Evangelho de João, capítulo 5, versos 16 e 18, que diz assim, Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Bom, esses versinhos, eu separei aqui um ponto bastante interessante para falar acerca disso, e o ponto fala assim, À primeira vista, é enigmático que João 5,18 pareça dizer que Jesus violava o sábado. No entanto, um estudo mais atento de João 5:16 a 18 deixa claro que, de acordo com o próprio Jesus, o trabalho que ele fazia no sábado estava em perfeita harmonia com seu relacionamento com o Pai. Quando Jesus afirma que ele trabalhava no sábado assim como seu Pai também trabalhava, mas bem na verdade, ele estava querendo fazer a conexão
entre ele e Deus, de que eles eram uma única pessoa, né? Vamos dizer assim, uma correlação de unidade entre duas pessoas que estavam de maneira harmoniosas interligados, né? Se a gente for analisar, as coisas não saem do controle, não param de acontecer no dia de sábado. Por quê? Porque existe um Deus mantendo a perfeita ordem de tudo. Veja que o trabalho de Jesus, eu vou argumentar dessa forma para as pessoas não acharem que porque Jesus trabalhou e porque Deus trabalha no sábado, a gente também pode trabalhar. Há uma diferença gigantesca do nosso trabalho para o trabalho de Deus e o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus e o trabalho de Deus em benefício das outras pessoas, né? Jesus fazia o quê no sábado? Curava as pessoas. Não era algo voltado para ele. Não era algo movido pelo egoísmo, tornando dele o centro do mundo. Mas sim, trazendo à tona de que Deus é amor e de que sua misericórdia prevalece. Os judeus ficaram bastante chateados pela ideia de um Messias que estava ali violando, né, a guarda do sábado com base no entendimento deles, com base nas leis humanas que eles mesmos tinham criado. Porém, Jesus não estava quebrando nenhum mandamento. Como ele disse em outro contexto, eu não vim abolir, eu não vim quebrar, mas sim cumprir os mandamentos. Cumprir como? Cumprir da maneira correta. Porque da forma que vocês estão cumprindo e observando, infelizmente, é a forma equivocada. Foi apresentado aqui um outro contexto, que é exatamente o contexto dos 40 versículos que foi apresentado na introdução. Eu vou pedir perdão a vocês por não ler, porque é um contexto um pouco mais longo, e com certeza a minha garganta vai ficar altamente irritada, ela já está, né? O contexto de João, capítulo 5, verso 19 ao 47. Se você quiser ler aí, eu recomendo, porque é nesse contexto que apresenta de forma detalhada quem é Jesus, qual é a relação dele com Deus, né? E qual é o papel dele, né, aqui na Terra. Quais foram as testemunhas e tudo isso. E qual é a situação que os líderes religiosos se encontravam na época de Jesus. Eu separei aqui alguns pontos com base nesses versos. E aí o primeiro ponto diz assim, ó: Jesus defendeu suas ações em 3 etapas. Primeiro, ele explicou seu relacionamento íntimo com o Pai. Isso está no verso 19 ao 30. Jesus mostrou que ele e o Pai agem em harmonia, a tal ponto que ele tem o poder tanto para julgar o mundo quanto para ressuscitar os mortos. Da mesma forma que Deus tem o poder de dar a vida, Jesus também tem esse poder. É tanto que ele cita as cenas que irão acontecer no segundo advento, ou seja, quando Jesus vier pela segunda vez, onde os mortos em Cristo ressuscitarão para a glória e os mortos rebeldes irão ressuscitar para a condenação eterna. O segundo ponto diz assim: em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa. Primeira testemunha, João Batista, quando ele fala dentro do contexto do verso 31 ao 35 que João Batista era uma luz que tinha sido levantada na terra e que até mesmo a princípio os judeus gostavam dele. Eu imagino que o momento em que eles perderam a simpatia por João foi quando João começou a acusar os seus pecados, quando João começou a trazer à tona a hipocrisia deles, chamando eles de raça de víboras. Eu imagino que foi nesse dado momento em que eles perderam a simpatia por João, e aí começaram a perseguir João, né? E aí Jesus fala que ele tinha sido o precursor, aquele que daria o pontapé inicial, e que agora ele daria continuidade, trazendo uma luz bem maior à luz que João Batista tinha trazido. Ou seja, João Batista se torna a primeira testemunha a favor de Jesus, que saiu em defesa de Jesus. A segunda testemunha são os seus próprios milagres, né? Jesus fala no verso 36 que os milagres testificam de quem ele é. A gente viu ontem no contexto do livro de Marcos, falando ali uma discussão que ele teve com os líderes religiosos, que os líderes religiosos estavam acusando ele de fazer
aqueles prodígios e sinais pelo poder de Beelzebul, ou seja, pelo poder de Satanás. E aí Jesus faz uma perguntinha bem óbvia para ele. Qual é o sentido de Satanás expulsar Satanás? Não tem lógica, não tem sentido, não tem razão. Então, aquele poder não era movido pelo poder diabólico, mas sim movido pelo poder de Deus. Os seus milagres testificavam de quem ele era e que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. A terceira testemunha é o Pai. O Pai é a testemunha de Jesus. Vemos ali, por exemplo, no momento do batismo, né, em que ele conclama que Jesus é o Filho amado, em quem ele tem prazer. Né? A gente vê ali no contexto da transfiguração, em que Deus fala mais uma vez, e ali Pedro, João e Tiago testemunham aquilo. Ou seja, Jesus vivia de maneira tão harmoniosa com Deus, que eles de fato eram um só. O que um fazia, o outro também fazia. Estavam de comum acordo. E a quarta testemunha é as Escrituras. A gente vê que a Bíblia, na época dos fariseus, era a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. E Moisés fala a respeito de Jesus, ele faz menção a Jesus. Moisés, ele tipifica o Messias, quando ele se torna o libertador e o salvador, entre aspas, do povo israelita, né, o povo hebreu, que saiu ali do cativeiro egípcio. Ou seja, a Bíblia da época de Jesus, que era o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, já falava acerca de Jesus. Porém, a ignorância daqueles líderes, vamos dizer assim, o egoísmo, né, o coração endurecido deles, fazia com que eles não enxergassem ou não reconhecessem Jesus como ele deveria ser enxergado. E aí continua dizendo assim, cada uma dessas testemunhas fala em favor de Jesus. E o último ponto mencionado no estudo de hoje é, por último, Cristo apresenta aos seus acusadores a condenação deles. Está no versículo 40 ao 47, essa acusação. Revelando o contraste entre seu ministério e o egoísmo dos líderes. Jesus disse que a condenação deles viria de Moisés, em quem depositava suas esperanças. Eles acusavam Jesus e sempre utilizavam o argumento das leis de Moisés. E aí Jesus fala que eram as próprias leis de Moisés que denunciava a eles mesmos, que condenava a eles mesmos. Aquilo que tinha sido alvo de esperança para eles, o alvo de redenção para eles, era exatamente aquilo que condenava eles. E Jesus fala isso para eles com um único propósito, que eles se arrependessem, que eles voltassem atrás, que eles se convertessem ao verdadeiro Deus. Porque, a bem na verdade, o Deus a quem eles adoravam era a si mesmo. Eles se tornaram o centro do mundo para eles mesmos. Isso é um grande problema, vamos dizer assim, um grande perigo que eu e você corremos também de viver nos dias de hoje. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Hoje o tema foi as reivindicações de Jesus, em que o apóstolo João deixou ali, detalhado em vários versos, uma defesa feita em prol de Jesus e feita por Jesus acerca dele mesmo. Isso simplesmente para demonstrar, em forma de sinal, quem de fato era Jesus. Se existia dúvida acerca de quem Jesus era, o contexto de João trouxe à tona de quem Jesus era. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que ele te faça retornar aqui amanhã para mais uma vez, tá certo? Nós temos o nosso estudo. De antemão, eu peço para que você ore por mim, para que essa minha garganta venha se recuperar perfeitamente e assim eu venha, vamos dizer assim, adorar a Deus com qualidade melhor e, claro, compartilhar a mensagem com vocês, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.